Quero agradecer o convite ao Grupo Inicuti de Uberaba, ao Joaquim, pessoa muito querida. O tema da minha fala, ele vai numa certa continuidade, retomando algumas questões que eu havia abordado numa live com o grupo de Manaus, mas houve um problema de internet, enfim, não conseguiu ficar gravado. Então, eu e Joaquim decidimos retomar essa questão. Eu vou começar falando sobre isolamento social. E o título da minha fala, eu coloquei isolamento social e solidão, porque isolamento social tem a ver com um tipo de solidão que eu chamaria de solidão de vida, ou seja, a possibilidade de um indivíduo, de um cidadão, cumprir o isolamento social tem a ver com a capacidade desse indivíduo estar só. Então, eu já começo estabelecendo um diferencial entre uma solidão que não é a solidão do abandono, que é a solidão de poder estar bem acompanhado de si mesmo e de todos os recursos, como nós estamos usando agora, as redes sociais, para a gente estar juntos, para estarmos juntos. E existe uma solidão, que é a solidão da morte, que é a solidão que, a meu ver, está mais ligada à aglomeração. Então, para mim, isolamento social tem a ver com sanidade, tem a ver com vida, com pulsão de Eros. E aglomeração, ao contrário do que possa parecer, tem a ver com solidão e incapacidade de se ficar só. Isolamento social é um tipo de ato, é um comportamento, né, que pode ser voluntário ou involuntário, onde a gente mantém, através de uma estratégia, se é uma decisão individual, é uma estratégia individual, ou se é uma decisão da comunidade, é uma estratégia coletiva. Então, o isolamento social é a decisão voluntária ou em respeito à lei de um sujeito ficar isolado do convívio com os outros indivíduos do grupo social do qual ele faz parte. O isolamento social voluntário, ele pode ocorrer em situações de saúde. Então, eu vou fazer um isolamento no mosteiro no Nepal, vou ficar 2 meses no mosteiro, em isolamento, fazendo meditação, enfim. Então, tem uma busca aí de comunicação com o divino, de encontro consigo mesmo. Esse é um isolamento autopromovido, né? Um isolamento social voluntário. Mas o isolamento social voluntário também pode ser porque o sujeito está deprimido, porque o sujeito não está bem mentalmente, então ele se isola. O isolamento social involuntário, que é o mais complexo, ocorre em algumas condições onde o grupo social, através dos poderes constituintes desse grupo social, decide. O isolamento social involuntário é quando a autoridade... Joaquim? Oi, Antônio. Se você puder pôr mute nos microfones, porque está dando um eco aqui. Estou tentando. Tá. Então, o isolamento involuntário, então, ele depende da decisão do coletivo. Então, as autoridades competentes daquele grupo social, seja o líder de uma aldeia, seja o prefeito de uma cidade, enfim, seja o primeiro-ministro de um país, então, decide que existe esse isolamento. O isolamento social ele pode ocorrer, por exemplo, nas guerras, né, nas situações de guerra. Então, a população civil é orientada a ficar em casa, enquanto os combatentes, os soldados, vão lutar na guerra. O isolamento social pode ser para seguir a lei, a Constituição do país. Então, um sujeito que comete um crime fica em isolamento social, numa prisão, né? Pode ser colocado numa cela forte, num isolamento dos outros indivíduos que cometeram delitos, crimes.
E o isolamento social, e esse é o caso da nossa temática, né? Esse é o ponto que eu quero falar um pouquinho e depois a gente conversar, é o isolamento social imposto por questões sanitárias. Então, nas situações de pandemia, principalmente diante de doenças infecto-contagiosas, ou seja, doenças que são transmitidas de um ser humano para o outro, então, doenças onde o outro é o vetor da morte ou da vida de uma pessoa. Então, isso torna a questão muito delicada, e a delicadeza exige, então, que as leis de cada comunidade, de cada grupo social, imponham esse isolamento como uma regra. Então, no Brasil, nós tivemos a prática do isolamento social, que é uma prática muito comum em medicina, né, na área da saúde em geral, mas que cabe às autoridades competentes decidirem pelo isolamento social. Do ponto de vista da psicanálise, quando a gente pensa o isolamento social, e é por isso que eu coloco o isolamento social na mesma prateleira da pulsão de vida, da mesma prateleira do processo secundário, na mesma prateleira do pensamento, da possibilidade do sujeito ter empatia pelo outro, ter cuidado com o outro, porque o isolamento social tem a ver com respeito ao laço social. O laço social é um laço, é uma tessitura fina, mas forte, rígida, que mantém os membros de uma coletividade juntos e protegidos. Então, o laço social tem a ver com respeito à lei. A primeira forma de lei que o ser humano conhece é a lei da constituição do superego. Então, é a lei que advém da castração. Então, a criança pequena, diante da ameaça, durante a fase fálica, diante da ameaça da castração, ela renuncia ao amor incestuoso que tem por um dos genitores, porque esta renúncia vai permitir que ele renuncie a apenas uma pessoa para depois poder abrir as portas do seu desejo para escolher, para o seu inconsciente fazer a escolha, para que o seu desejo fique aberto para todas as possibilidades de escolha possíveis dentro do contexto biográfico e cultural de cada cidadão, de cada indivíduo. A castração, eu acho que tem que ser invocada como uma questão de respeito à lei simbólica, porque o que está em questão na castração, o que muitas pessoas às vezes confundem, é que é algo que é da ordem concreta da fantasia da criança, da ameaça que a criança sente, se ela continuar falando que ela vai namorar a mamãe ou o papai, há uma ameaça concreta, mas algo que é da ordem do corpo, da ordem da natureza, da perda, da ameaça da perda, se transforma, se bem sucedida, numa lei. Então, Freud vai nos dizer que o herdeiro do complexo de Édipo é o superego, ou seja, a criança abandona o ego ideal e aceita o ideal do ego. O que é o ideal do ego? É o superego. E o que é o superego? É o pai e a mãe dentro da gente. Então, quando eu vejo pessoas que não cumprem o isolamento social ou não seguem as regras, porque além do isolamento social, uma outra prática em saúde pública, diante de doenças infecto-contagiosas que se tornam pandêmicas, é o uso de proteção para o contágio. Como o vírus, o coronavírus, é um vírus de transmissão respiratória, então ele é oral, nasal, ou para um sujeito que é traqueostomizado pela via aqui, direto na traqueia, essas pessoas têm que usar máscara. Então, o uso da máscara é mais uma lei. Então, quando eu me deparo com um sujeito, em Campinas nós tivemos uma situação muito assim, complexa de uma pessoa, um cidadão que vai a um estabelecimento comercial e ele está sem a máscara, é advertido pela proprietária e ele tem um ataque colérico de fúria, com ameaças verbais, destrói alguns objetos do estabelecimento comercial.
Então, é um sujeito que rompe com o laço social, que rompe com a lei. E ele tinha sido advertido de algo que faz parte desse pacto que nos une, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e também devemos unir na doença. O isolamento social se impôs e o uso da máscara por essa condição do risco de contaminação ser muito alto, né? E a literatura médica já nos mostrou que se uma pessoa está frente a frente com outra pessoa e ambos estão usando máscara, é em torno de 95% a 98% de não contaminação. Então, a proteção é de quase 100%. Então, de fato, o isolamento social e o uso da máscara podem deter pandemias, né? Uma segunda questão que eu quero abordar é o que está significando para nós a experiência do contato com o coronavírus. A nossa geração, ela não pegou nenhuma situação epidêmica da gravidade da pandemia da Covid-19. Então, nós não pegamos a gripe espanhola. Meus avós estavam nascendo logo após a gripe espanhola. Então, a nossa geração, a geração dos nossos pais, não viveu essa situação de ter que ficar em casa, de ter ensino à distância, de ter que usar máscaras, de ter que se higienizar com álcool, enfim, todas essas estratégias de proteção. O nome dado ao vírus Covid-19 é um nome interessante e ele se chama coronavírus porque a microscopia eletrônica, lembrando que os vírus são as partículas mais simples da natureza. Então, eu brinco que o vírus é muito ralé, miúda, né? Porque o RNA de um vírus é uma coisa absolutamente insignificante diante da complexidade, né, do nosso DNA, né, do DNA humano. Entretanto, um vírus invisível ao olho nu, que você precisa de microscópios de altíssima potência para visualizá-lo, para ampliá-lo e vê-lo, ele está conseguindo colocar o ser humano de joelhos, né? Está conseguindo colocar o ser humano diante da precariedade da condição humana, diante dessa ameaça que paira sobre nossas cabeças desde o nascimento até que ela chega finalmente, que é a ameaça da morte. O nome coronavírus é interessante porque ele vem do formato, quando se amplia o vírus na microscopia eletrônica, o formato é de uma coroa, e são justamente esses espinhos dessa coroa que são os lugares por onde o vírus entra no nosso organismo. Então, os detergentes, os sabões e o álcool, eles matam esse vírus. Então, são produtos químicos que garantem, né, uma segurança muito grande, porque eles matam o vírus, eles destroem essa camada de gordura, que são essas areolas da coroa do vírus, né? E o coronavírus, ele trouxe para nós algo que faz parte da nossa vida, e, entretanto, a gente passa a vida toda negando, que é a questão da morte. Então, a gente foge da morte. E a gente foge da morte porque a gente tem amor à vida, né? E o amor à vida, ele nos coloca diante de uma dimensão que, com a psicanálise, Freud nos apontou, que é a dimensão trágica do existir. Então, viver é maravilhoso, como diz Adélia Prado num poema, entre tantas maravilhas, como não querer ser eterno, né? Então, a experiência humana é da ordem do inefável, é de uma ordem maravilhosa. Entretanto, dentre todos os seres do planeta Terra, o ser humano é o único, por ter domínio da linguagem e da representação, portanto, é o único que conhece a dimensão trágica da vida, que é a morte. Então, esse vírus, eles nos coloca diante desse limite maior, dessa última fronteira da castração, que é o limite da vida e da morte, né?
Então, o coronavírus é um vírus facilmente disseminado. Então, em ambientes sem luminosidade, em superfícies metálicas, eles podem sobreviver de 5 a 6 dias. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas barras do metrô, dos ônibus, na maçaneta do nosso carro, então a transmissão é muito fácil, né? Sob o sol, ele pode viver em superfícies lisas de 2 a 3 dias. Então, o risco é um risco real, né? Nós estamos, nesse momento, bastante bombardeados de informações. Então, criou-se um mecanismo em muitas pessoas que é um mecanismo primitivo da mente, que é o mecanismo da negação. Então, quando a gente fala fulano é negacionista, eu não estou fazendo um juízo de valor moral desse indivíduo. Embora até, se eu fosse um juiz, eu pudesse fazer, né? Como um juiz, recentemente, condenou um desembargador porque ele se recusou a usar a máscara e ainda ofendeu a autoridade policial. Mas como nós, psicanalistas, não somos juízes, nós vamos avaliar a questão da negação do ponto de vista do funcionamento mental. Negação é um dos mecanismos mais primitivos que a nossa mente tem. Em O Ego e os Mecanismos de Defesa, Ana Freud vai falar da negação como um mecanismo importante. Então, é um mecanismo que tem um peso consciente, mas um peso maior inconsciente. Por que os negacionistas estão fazendo festas clandestinas? Né? Por que os negacionistas vão para os parques e não usam máscara? Porque há um mecanismo predominantemente inconsciente que nega esse pedaço da realidade, essa parte da realidade. Então, nesse momento, quem não é negacionista, quem está no laço social, quem tem amor à condição humana, e, portanto, empatia, quem tem amor à vida, vai cuidar de sua própria vida e também da vida dos outros. Então, esse é o momento em que a expressão vai cuidar da sua vida, ela não casa com aquela expressão cuida da sua vida e não se mete na vida do outro. Nesse momento cuida da sua vida, que você vai estar cuidando da vida dos outros. Então, esse é o momento em que, de fato, a gente tem que cuidar da nossa vida e, cuidando da nossa vida, a gente cuida da vida do outro. Um outro ponto que eu gostaria de abordar, para a gente poder depois conversar, é a questão do que representa a vida. A vida não é apenas uma condição anatômico, não é uma condição puramente biológica. O nosso corpo e a nossa psique estão juntos. Quando o Winnicott nos fala do conluio psicossomático, ele está dizendo de um processo onde a psique passa a habitar um corpo. Então, há uma integração do psiquismo com o nosso corpo biológico. Essa integração faz com que nós, seres humanos, temos de conviver a partir do momento em que a gente se integra e personaliza, que se dá por volta em torno de um ano e meio, que é quando o Winnicott diz a criança integra e personaliza, e, portanto, ela pode fazer a terceira tarefa do desenvolvimento, que é a realização. Então, ela realiza, ou seja, ela sai da relação com o objeto subjetivamente concebido e passa a conviver com o objeto objetivamente concebido ou percebido. Então, nesse momento, ocorre o conluio psicossomático. A psique passa a habitar o corpo. Se nós habitamos o nosso corpo, a gente não tem muito como fugir da gente, né? Às vezes, a convivência nossa com nós mesmos, ela se torna difícil, né? E a gente não tem nem como dizer, Antônio, vai dar um pulo para ver se eu estou na esquina. Porque Antônio não está na esquina. Ele está aqui, né? A Ângela, que eu estou vendo aqui na janelinha,
toda linda, ela não pode dizer, Ângela, eu estou cansada de você, vai dar uma volta lá lá no Parque do Papa, vai lá no Museu do Olho, maravilhoso, do Museu Niemeyer. Por quê? Porque ela tem que quedar-se em si mesma. O Paul Auster, num livro maravilhoso que se chama A Invenção da Solidão, ele nos fala que a gente não tem como escapar de nós mesmos. Nós não temos como... E vamos combinar que a nossa cabeça não é o melhor lugar para a gente passear, de vez em quando, né? Tem dias que é maravilhoso a gente passear por nossa cabeça, né? Tem dias que é muito bom, né? Nós estarmos dentro de nós estarmos na nossa mente, né? Então, tem dias que você está numa divagação, e aí a ideia do ócio criativo e do quanto isso é são e o quanto isso é necessário. Então, você está lá e você lembra de uma situação, ou você está assistindo um filme e você lembra de algo da sua infância, né? Quando eu ainda nem era Antônio, eu era Totonho, como bem lembrou a Ana Melgaço. Então, a nossa mente, às vezes, é um bom lugar para estar, às vezes é um lugar insuportável. E é essa questão que dificulta e leva muitas pessoas ao negacionismo, né? E leva muitas pessoas à aglomeração. Essa incapacidade do sujeito estar em contato consigo mesmo, né? Do sujeito poder quedar-se dentro do seu próprio psiquismo. Aqui entra um outro conceito que eu acredito ser muito útil para pensarmos a questão da capacidade de estarmos só, que é a ideia da ilusão como algo criativo. Freud trabalhou a ideia da ilusão como algo negativo no artigo O Futuro de uma Ilusão, onde ele vai discutir o papel da religião e vai dizer que a religião ela é uma ilusão das pessoas e que, na verdade, o religioso que acredita em Deus Pai Todo-Poderoso, seja qual for a dimensão religiosa do indivíduo, todas as religiões têm uma figura paterna ou materna, né? Tem essa dimensão parental, mas Freud vai dizer que, na verdade, não é Deus que criou o homem. É o homem que, diante da percepção do seu desamparo, cria Deus. Então, segundo Freud, nós nos iludimos que existe um Deus todo-poderoso e que nada me faltará. Por isso, nós invocamos essas figuras. Óbvio que isso tem um valor simbólico que vai ser, então, retomado esse conceito de ilusão por Donald Winnicott, psicanalista inglês, e ele vai dizer, até retomando o texto de 1930 de Freud, O Mal-Estar na Civilização, onde Freud vai dizer que todos nós, humanos, para aguentarmos a barra da vida, esse termo barra é um termo antigo, revela a minha idade, eu não sei nem se está em uso ainda esse termo, a barra de viver, né? O peso da vida, né? A dureza, né? O tijolo da realidade, né? Então, para nós darmos conta, Freud vai dizer, precisamos ter escapes. O escape pode ser ver um bom filme, né? Ver uma série interessante, ler um livro, namorar, passear, ir ao museu, ir ao teatro, ir num bom restaurante. Mas e quando eu não posso escapar? E quando eu tenho que quedar-me na minha solidão? Para proteger a minha vida e para proteger a vida do outro. Então, quando o Winnicott vai trabalhar o conceito de ilusão, ele começa dizendo que o bebê vive uma ilusão onipotente de que é ele que criou a mãe. Mas que para isso acontecer, a mãe tem que estar ali disponível a ele. Por isso que, na clínica contemporânea, quando atendemos pessoas com as chamadas patologias do vazio, o trabalho de análise deixa de ser um trabalho focado na linha da interpretação freudiana, e aqui eu já estou dando um spoiler de uma live que eu vou fazer com o pessoal de Manaus no final do mês, que é a ideia de que quando o sujeito não pôde viver a ilusão onipotente de criar a sua mãe,
Porque para eu viver a ilusão onipotente de criar a minha mãe enquanto bebê, eu tenho que ter essa mãe disponível para todas as tarefas, né? Essa escravidão voluntária, como o Winnicott fala, né? Que é a tarefa de ser mãe. Então, eu tenho que ter essa disponibilidade. Por isso que a clínica com pacientes que padeceram de negligência materna, porque a mãe era depressiva, porque a mãe enlouqueceu, porque a mãe não deu conta, né? Essas pessoas precisam menos de interpretação e muito mais de poder encontrar estratégias de inventar uma vida para si, né? Que esse é o trabalho, um dos grandes trabalhos da análise na contemporaneidade. E para isso, eu vou ter que ter uma capacidade criativa. A ilusão do bebê de criar a mãe, se bem-sucedida, ou seja, se a mãe de fato está disponível a ele, vai fomentar nesse psiquismo a complexa e sofisticada capacidade de criar o mundo. Então, todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, em Uberaba, estamos criando um mundo. Então, eu estou criando a ideia que daqui a pouco o Joaquim vai me levar naquele restaurante bacanérrimo, né, que a gente vai comer aquela comida deliciosa da chefe, que eu não lembro o nome, a gente vai em outro lugar para conhecer, né, que todos vamos nos abraçar, mas isso é uma ilusão criativa minha, que é necessária, né? Então, isso é vital, né, para eu desenvolver a capacidade de estar só. Então, a capacidade de estar só, que é fundamental para o usufruto da vida, ela é super importante e necessária. Por quê? Porque o sujeito que tem criatividade, que pode ter ilusão criativa, que pode inventar uma vida para si, eu acredito que a principal tarefa da vida, e quando você entende isso, os horizontes, as portas da esperança se abrem para você, que é a necessidade que cada um de nós tem de inventar uma vida para viver, de inventar um lugar no mundo para existir, né? Então, para isso a gente lança a mão da nossa criatividade. Essa criatividade é vital, então, na capacidade de estar só. E capacidade de estar só é diferente de se sentir sozinho e abandonado. Capacidade de estar só para o Winnicott é uma complexa tarefa psíquica de eu estar sozinho fisicamente, mas psiquicamente o meu território mental é habitado por Adélias Prados, por Carlos Drummond de Andrade, por meus pais mortos, por meus avós, por meus ancestrais, por meus amigos, por todas as pessoas que fizeram parte da história da humanidade, da história da minha vida. Então, essa capacidade depende de um cuidado nos primórdios da vida, né? De um cuidado onde uma mãe, que o Winnicott vai chamar de suficientemente boa, que não precisa ser a mãe do ano, não precisa ser a mãe que vai ganhar o troféu da mãe do bebê Johnson, pode ser uma mãe comum, é a chamada mãe devotada comum, né? Em trabalho de devoção materna primária, e o termo eu acho muito apropriado, devoção, porque uma mãe suficientemente boa é aquela que erra, mas é a mãe que é devotada a seu bebê. Ela é devotada à sua prole. Eu estou fazendo fisioterapia devido a uma cirurgia de um problema grave que eu tive no começo do ano. Aliás, eu frequento muito centro cirúrgico, desde de bebezinho. E eu estou fazendo fisioterapia 4 vezes por semana. Eu brinco com a fisioterapeuta, que eu me livrei da análise didática, mas agora eu estou preso à fisioterapia didática, né? Tem que ir 4 vezes. E a gente fica conversando bastante, enfim, a gente se tornou muito próximo e eu estou meio assim, torcendo para demorar eu melhorar. Na verdade, eu quero melhorar, óbvio, mas já estou sentindo a falta dessa pessoa. E a gente estava conversando sobre a dificuldade que algumas pessoas têm
de ter em si mesmo uma boa companhia. E o quanto é necessário nós inventarmos uma vida para si mesmo. Então, a gente estava comentando que porque ela vai contando coisas da vida dela e eu vou me apropriando de um universo muito rico e eu tenho a impressão que essa pessoa que nunca fez análise, mas que tem um saber, uma sabedoria das experiências que viveu, alguém que pôde viver boas experiências e pôde aproveitar, principalmente as experiências dolorosas. Então, as pessoas têm uma ideia de que são só as experiências boas que nutrem nosso psiquismo, né? Então, na sociedade contemporânea, você não pode ficar triste, você não pode ter medo, né? Então, você tem que ser um vencedor, né? Tem que alcançar o sucesso. E o sucesso, às vezes, pode ser você estar em paz na sua casa, com sua família ou sozinho, né? Curtindo essa solidão criativa. O Winnicott vai nos dizer que a possibilidade de ter uma ilusão onipotente no início da vida depende do que ele chama de uma maturidade do ambiente. Então, nesse sentido, nesse momento da nossa sociedade, a sociedade que está adoecida pela Covid-19 também está adoecida por uma imaturidade psíquica. Se a gente pudesse pensar o Brasil como uma entidade humana, então o Brasil é uma pessoa, eu diria que o Brasil está adoecido. E nós estamos adoecidos, primeiro porque as pessoas não estão podendo respeitar a lei. E, portanto, elas estão fora do laço social. As pessoas estão negando a castração. E, portanto, elas estão ou na psicose ou na perversão, né? A negação é um dos principais mecanismos, né, dos quadros psicóticos, né? A negação consciente também está presente nas perversões, né? Então, nós estamos vivendo um momento onde há um grande negacionismo em relação à realidade, onde há uma grande falta de empatia, e esse ambiente, então, se torna um ambiente tóxico. Como é que a gente faz quando o ambiente fica tóxico, né? A gente vai ter que buscar, nesse confinamento solitário, né? A gente vai ter que buscar a solidão sofisticada cunhada por Winnicott. Então, o que seria essa solidão sofisticada que o Winnicott denominou capacidade de estar só? Então, capacidade de estar só é um sentimento, é um sentido básico de unidade pessoal. Ou seja, eu estou integrado. Então, se eu não for comprar um sapato novo, ou comprar uma calça nova, ou se eu não for ao shopping, eu não vou me desintegrar por conta disso, né? Eu tenho roupas para vestir, mas tem algumas coisas que são essenciais. Então, por que o isolamento social manteve aberto? Isso algumas pessoas não entendem. Mas o mercado está aberto, a farmácia está aberta. Então, aí entra a diferença entre os serviços essenciais e serviços não essenciais. Então, academia de ginástica é um serviço essencial? Não é. Não, mas você está indo contra a saúde, você está falando como um preguiçoso, que não quer fazer exercício. Não, mas eu posso improvisar e fazer exercício físico em casa, né? Eu estou com alguns pacientes que estão fazendo atividades físicas, exercícios, pela internet. Então, eles montaram, improvisaram com as coisas que têm em casa, instrumentos que teriam na academia, um ou outro que podia comprou uma esteira, comprou uma bicicleta ergométrica, enfim. Estão se exercitando, ou seja, estão mantendo, dentro dos limites da possibilidade, a ilusão criativa, de que eles estão na academia, de que eles estão frequentando. Eu tenho uma paciente que ela se produz para o jantar, põe luz de velas, o marido, no primeiro episódio, estranhou, achou que ela não estava bem,
porque ela pôs um vestido longo, se maquiou, ficou toda bonita, e era para jantar fora, mas ela jantar fora no terraço do apartamento. Então, não foi nem desceu no prédio para jantar. Ela jantou no próprio apartamento. Mas, para ela, ela fez até fotos, postou, meu primeiro jantar fora. E era fora do corpo do apartamento, era no terraço do apartamento, que é no corpo do apartamento. Então, as pessoas podem, se elas tiverem a capacidade de estar só, elas podem criar, inventar soluções alternativas, né, para poder sobreviver. É óbvio que a capacidade de estar só, que a gente desenvolve lá quando a gente é bebê, e se essa capacidade ficou falha, se no nosso HD não tem esse aplicativo, vamos brincar um pouco com a questão das, né, tecnologias, a gente pode não comprar um HD de capacidade de estar só, mas a gente pode desenvolver isso, né? Então, é óbvio também que uma pessoa que tem uma boa capacidade de estar só, ela pode titubear diante de uma situação de confinamento, né? Então, nós, às vezes, burlamos, né? Às vezes você esquece a máscara, mas aí você volta para casa ou para num local onde se vende máscara e compra a máscara, né? Por quê? Porque a nossa capacidade de estar só, por mais que ela esteja consolidada dentro de nós, ela segue ainda com uma relativa dependência em relação ao ambiente. Então, por exemplo, eu sou capaz de ficar só, mas eu sou privilegiado de hoje estar aqui com várias pessoas queridas, que, né, já essa hora da noite, cansados do dia do trabalho, estão aqui me ouvindo. Então, nós estamos aqui juntos. Então, é óbvio que a nossa capacidade de estar só também tem que ser regada, também tem que ser alimentada, porque senão ela morre, né? Então, nós precisamos regar constantemente com o adubo fértil da relação com o outro, e nesse contexto da pandemia é o que é possível, é o que temos para hoje, né? Mas nós precisamos regar essa conquista do desenvolvimento, que é a capacidade de nós ficarmos só. Eu queria encaminhar para a conclusão, para falar um pouquinho sobre a questão da capacidade de estar só das pessoas, a questão da alteridade, da empatia e do que é isso dentro de uma sociedade democrática. Eu não vou entrar em questões político-partidárias e vou tentar falar da questão da democracia do ponto de vista da psicanálise. Em 1950, então, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde a Europa teve que ser reconstruída, ou seja, toda a violência da pulsão de morte que destrói parte grande da Europa, que mata milhões de pessoas, cria uma nova Europa que tem que se reinventar. Então, quando alguém diz assim, não, você tem que se reinventar na pandemia, eu não gosto muito desse uso nesse contexto, porque fica parecendo que você é um porcaria, que você tem que inventar uma nova persona para sua vida ficar legal. Que é a fantasia de muitas pessoas que procuram uma análise, né? Eu vou entrar uma pessoa e vou sair outra. Não. No final de uma análise, a gente é outra pessoa, continuando a ser a gente mesmo, né? Isso é uma análise bem-sucedida. Então, o que eu falo de reinvenção não é você inventar uma coisa que você não pode ser, mas é invenção no sentido de que a Europa teve que reparar os estragos da pulsão demoníaca, da pulsão de morte. Então, no trabalho de reinvenção da Europa, a Europa do pós-guerra é uma Europa que precisou se reinventar, mas para isso ela precisou fazer uma reparação. Então, quando
a gente trabalha com o nosso paciente, que ele fez um ataque e que ele precisa fazer uma reparação, isso é fundamental na criação de um mecanismo psíquico nesse sujeito, para que ele possa entender que o objeto que eu danifiquei é o mesmo objeto que me gratificou. Então, eu tenho que integrar os objetos. E, portanto, a gratidão entra como um sentimento sofisticado que conduz o sujeito, quando ele se deixa tomar pelo aspecto demoníaco, como Freud denominou, da pulsão de morte, o sujeito possa fazer uma reparação. Então, a sociedade brasileira, nesse momento, precisa fazer reparações, precisa consertar os estragos que estão sendo feitos. Em 1950, então, no pós-guerra, Europa precisando ser reconstruída, Donald Winnicott escreve um texto que está publicado no livro A Família e o Desenvolvimento Individual, de 1965, mas o texto, algumas considerações sobre a palavra democracia, é um texto de 1950, e nesse texto, o Winnicott parte de uma questão individual, que é o sujeito e sua mente, né, a vida mental, para pensar o coletivo, ou seja, a totalidade do grupo social. O Winnicott parte de uma ideia muito interessante de que é na intimidade da vida doméstica, no dia a dia das relações familiares, né? E aí eu fico pensando quantas famílias hoje fazem refeições compartilhadas. E se são refeições compartilhadas, quantos conseguem abandonar o celular? Eu tenho alguns pacientes, crianças e adolescentes, que eu instituí uma coisa que nem é da psicanálise, mas que eu me inspirei na minha mãe, que era pedagoga, diretora de escola, professora, que é a caixinha de guardar. Na época, na minha infância, não tinha celular, obviamente, mas se estava com algum gibi, alguma revista, fazendo outra coisa, tinha que guardar e sentar à mesa, era para comer e conversar. Então, eu criei no consultório a caixinha de guardar o celular, que é a caixinha da família. Então, na refeição, a mãe ou o pai ficam encarregados de recolher o celular de todo mundo, né? E essa coisa simples tem aproximado algumas famílias. Então, na pandemia, muitas famílias estão tendo que se haver com seus filhos, os cônjuges estão tendo que se haver uns com os outros. Então, a pandemia também trouxe outro desafio para muitas famílias, que é a questão da convivência. Que, se soubermos usar isso criativamente, pode trazer um benefício. Então, quando as pessoas dizem assim, nós vamos sair melhores da pandemia, não, nós vamos ser piores. Nós vamos perder, né, muitas pessoas. No Brasil já tem 3 milhões e 500 mil pessoas contaminadas. Nós vamos chegar, com certeza, a 200 mil mortos. Então, nós já temos 130 mil mortos. Então, nós sairemos com muitas perdas, teremos que fazer um profundo trabalho de luto, que vai cursar com reparação. Mas nós podemos fazer um uso criativo de coisas como: faça o jantar em família. Em vez de você reclamar que seu filho fez mal a lição, senta junto com ele, assiste a aula. Você vai conhecer a professora do seu filho, você vai descobrir alguma qualidade que você não vê no seu filho, que você só critica. O seu filho vai poder usufruir da maternidade, da paternidade. Então, o Winnicott vai dizer que é na intimidade da vida doméstica, no contexto da família, que são geradas ou não geradas, nas situações ruins, adversas, as condições que vão permitir que, no contexto do coletivo, a gente possa exercitar a vida democrática. Então, para o Winnicott, a possibilidade de estabelecermos e mantermos uma democracia como um sistema de governo depende da maturidade emocional de cada indivíduo. Então, o indivíduo que não usa máscara, ele é antidemocrático.
O indivíduo que não faz isolamento social, né, e tem fases para isso, nós estamos tendo até a chance de viver fases, fase vermelha, fase laranja, fase amarela, fase verde, fase azul. Nós temos uma paleta de cores para entender as estações da vida. Tem pessoas que não entenderam que a vida são estações. Tem infância, tem adolescência, adulto jovem, envelhecimento. Nós temos a primavera, o outono, o verão, o inverno. A vida é feita de estações. E nós temos que tentar, o máximo, buscar a alegria, que às vezes some, né? Eu vi um vídeo de uma pessoa falando da felicidade, e aí eu brinquei com uma amiga psicanalista, eu falei, nossa, a felicidade está puxado, né? Está difícil, né? Eu estou ligando lá na loja, a menina falou que era para chegar esse mês, não chegou, né? Eu tinha um pouquinho, mas às vezes ela some, eu fico até 1 da manhã procurando pela casa, subo escada, desço escada. Será que eu esqueci a felicidade no consultório? Vou buscar lá. Às vezes a gente acha, no outro dia você acha a felicidade na boca do cachorro, né? Outro dia a criança está brincando com a felicidade, aí você pega para você. Então, um sujeito que tenha maturidade emocional, ele pode ajudar o conjunto do grupamento social que ele vive a viver a democracia. Então, vou fazer agora uma citação do texto de 1950. Uma proporção suficiente de indivíduos que atingiu um grau suficiente de maturidade emocional é a base para que exista uma tendência inata à criação, à recriação e à conservação da estrutura democrática. É muito difícil fazer com que as pessoas reconheçam que o aspecto essencial da democracia pertence à alçada dos homens e mulheres comuns do lar comum e normal. Então, eu acho esse texto maravilhoso porque ele parte de algo que é individual, de cada cidadão, para criar a ideia de algo que é do coletivo e que é da ordem da cidadania. Para concluir, eu quero fazer um comentário de que nós vivemos um momento onde o mundo está adoecido, a interferência do homem no planeta. Então, a Márcia estava no começo comentando e nós estamos assistindo com tristeza. Eu nem tenho aberto mais mensagens, fotos, né, de animais mortos, florestas inteiras queimadas, enfim. É uma tristeza sem fim, né? Milhares de árvores mortas, né? Animais, a fauna, a flora, tudo sendo devorado pelo fogo da morte, né? Isso é de uma tristeza imensurável. Então, nesse momento da nossa coletividade, é necessário uma empatia. É necessário a construção de uma coletividade ética. Então, essa coletividade, a Márcia está dizendo aqui, devastação, que ela está vivendo no Pantanal, né? Então, as chamas, né? Aquilo é de uma tristeza absoluta, né? De um sofrimento brutal, né? E é tóxico, né? E é tóxico não é só porque a fumaça é tóxica, é tóxico porque ver a morte de algo que é vivo é doloroso, né? Então, o ser humano interferiu demais no meio ambiente. Então, nós somos vítimas do Covid-19 e nós não podemos nos isentar do fato de que, ao fim dessa pandemia, nós temos que cuidar melhor do planeta Terra, porque é esse só que nós temos, né? Que tem vida habitável, por enquanto é esse que nós temos. Não dá para falar, vou comprar um terreno num condomínio em Marte, por enquanto não estamos tendo, né? Não está sendo vendido ainda. Então, é na Terra que nós temos que tomar conta do planeta Terra. O planeta Terra está doente e um dos sintomas dessa doença do planeta, causada pela ação tóxica do homem, que não recicla o lixo, né?
que não cuida da natureza, que mata animais, né? Que destrói florestas, que não protege a vida animal. Ou seja, todas essas ações ligadas à pulsão de morte, promovidas pelo homem, têm que ser reparadas. Então, nós vamos sair da Covid-19, mas se não cuidarmos do planeta, outras pandemias tão graves ou mais virão, né? Então, há uma necessidade urgente de cuidarmos do planeta. Isso tem a ver com coletividade ética. O que é uma coletividade ética? É um grupo social onde tem amor, e amor aqui não é o coraçãozinho do WhatsApp, embora às vezes aquele coração de fato, aquilo é uma alegria que te invade e percorre seu corpo avisando desse afeto tão importante. Mas o amor, nesse caso, é uma dedicação emotiva na esfera privada, dentro de casa. A questão do direito, da lei, da solidariedade e do ambiente facilitador. Eu só terei uma coletividade ética se eu puder pensar que eu estou no conforto da minha casa, mas tem muitas pessoas em condição de rua. Tem muitas pessoas em barracos, em palafitas, em abrigos, ou dormindo ao relento. Para concluir, para construirmos uma coletividade ética, e ele próprio vai dizer, é mais fácil votar em partidos, porque não são pessoas a quem podemos amar ou odiar, são coisas. Então, pensarmos muito bem em quem a gente coloca como autoridade para gerenciar a nossa vida, né? Então, pensar em pessoas, porque o partido tem aquela ideia que Freud fala em psicologia do ego e análise das massas, o partido dilui a subjetividade, né? Eu não posso falar mal de um, né? É mais fácil eu falar mal de um partido do que de uma pessoa. Então, escolher bons cidadãos para nos representar nos diversos segmentos da vida social, desde o conselheiro tutelar, que a maioria das pessoas nem sabe que tem eleição para eleger conselheiro tutelar, né, ligado à vara da infância. Então, escolher pessoas corretas e aceitar, primeiro, os desafios da vida, onde está incluído a dor e a morte e todos os seus desdobramentos. Pensar que muitos atos bárbaros continuarão acontecendo, independente da bandeira política, independente, né, de qualquer coisa. Pensar que o incompreensível e o inominável vai estar sempre presente na nossa vida e é função, segundo Freud, da pulsão de Eros, né, é função do ego usar a libido a serviço da pulsão de Eros para manter a vida viva, né? Então, é um esforço incansável pela vida, e o amor, essa tarefa ser cumprida à exaustão. Isso tem que continuar durante a pandemia, pós-pandemia, a nossa vida inteira. Porque é esse cuidado que vem lá desde o cuidado da mãe e do pai com o bebê, que cria um ambiente facilitador, que vai possibilitar uma vida democrática, onde nós vamos ter alteridade, solidariedade, empatia, compaixão, capacidade de perdoar, liberdade, que vão nos dar a riqueza maior que a possibilidade de existir. A possibilidade de hoje estar aqui, agora concluindo esse breve bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, por essas palavras tão bacanas aí, tão atuais, né? Tão verdadeiras, e achei muito legal como você começou, fazendo a diferença aí do isolamento e da aglomeração, né? E mostrando que no isolamento as pessoas têm capacidade para estar só, né? E a aglomeração
as pessoas estão vivendo aí uma questão de solidão, né? E muito mais doentia. Bom, eu acho que temos muita coisa aí para conversar. Vou abrir, então, a palavra aí para quem, né, tiver interesse em colaborar, comentar, fazer perguntas. Então, fica à vontade. Quem quiser pode abrir o microfone e bater papo com a gente. Oi, boa noite. Oi, Bruna. Eu sou um pouco nova no grupo, então talvez não me conheçam. Eu sou aluna, né, estudante de psicologia de Curitiba. Uma das coisas que me chamou a atenção da sua fala foi quando você comentou da ilusão, que para Freud ele traz uma conotação negativa, né, da ilusão, principalmente quando ele fala de Deus e tal. E para Winnicott, como que o Winnicott trata essa dimensão humana, né, da ilusão? O Winnicott, de algum modo, na verdade, eu não penso que Freud teve uma visão negativa nesse sentido mais estrito da palavra. É que Freud vai trabalhar a ideia. Freud era judeu, mas ele se declarava ateu, né? Mas ele era judeu, porque o judaísmo também tem a ver não só com a prática religiosa, mas com o estado de ser do indivíduo. E acho que a religião também faz sentido quando há uma coerência entre o que você é e o que você pratica enquanto atividade religiosa, né? Então, a gente está vivendo um momento onde a gente observa muita incoerência, né, nas diversas religiões, né? Então, uma incoerência entre o que o sujeito prega como religioso e o que ele vive, porque religião é um sentimento, é um estado íntimo, né, pessoal, que é vivido no coletivo, né? Mas eu acredito que a religiosidade de um indivíduo pode ser algo muito bom, mas também não vejo como um problema alguém não ter uma prática religiosa, né? Mas quando Freud escreve o artigo Futuro de uma Ilusão, o que ele quer nos mostrar é que, na verdade, Freud tem um texto de 1914, que é o texto sobre o narcisismo, uma introdução, onde ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que, logo no começo do artigo, ele vai dizer que o narcisismo faz parte da nossa vida, vai tratar do narcisismo primário, narcisismo secundário, mas ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim: eu, com esse texto, com esse artigo, eu vou trazer o terceiro golpe ao narcisismo do homem. Então, o primeiro golpe que o ser humano recebeu no seu narcisismo foi dado por Darwin. Quando Darwin diz, primeiro por Copérnico, né? Então, quando Copérnico diz que a Terra não é o centro do universo. Então, Copérnico tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol como astro-rei. Então, o planeta Terra é só um planeta gravitando ali, né? Então, isso é o que Freud chamou do primeiro golpe no narcisismo humano. O segundo golpe é dado pelo Darwin, quando ele diz que nós não somos a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um macaco cujo telencéfalo se desenvolveu mais, que passamos da posição quadrúpede para a posição bípede e adquirimos uma linguagem, né? Então, isso formou. Então, a gente não é a criação mais perfeita de Deus, né? A gente é um macaco que evoluiu um pouco, né? Alguns não evoluíram tanto, mas vão pensar que a humanidade evoluiu. E aí Freud vai dizer: eu venho trazer o terceiro golpe ao narcisismo do homem, que é o ego não é senhor em sua própria morada. Então, o que Freud está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que quem diz eu controlo tudo em minha vida, eu decido tudo, eu sei tudo que eu quero, eu sei tudo que eu sou, né? Eu posso tudo, né? Como você às vezes vê em capa de revista, né? Fulano de tal, eu posso tudo, né? Conquistou tudo. Não. O ego não é senhor de sua própria morada. Nosso inconsciente
ele está no subterrâneo da nossa alma e ele tem uma vida própria, dominando o ego. Então, o ego não manda o tempo todo. E ele dá um exemplo, uma metáfora muito bonita, que é a imagem de um cavaleiro andando no cavalo, e alguém pergunta, é um conto do Ittig, né? E o Ittig está passando no cavalo, no conto, e aí uma pessoa que está lá vê e fala: onde vocês estão? Onde você está indo? E ele diz: não sei, pergunta para o meu cavalo. Né? Então, estou me lembrando de uma música, não sei se é Martinho da Vila, que é: não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Ana Melgaço deve saber quem é o autor dessa música. É o Martinho? Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. O Guedes também. Guedes, sabe? Então, Guedes sabe muito mais do que eu essas coisas. Então, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Então, o inconsciente traz essa dimensão de que nós somos governados por muitas forças que desconhecemos. Esse texto de Freud eu acho fulcral para pensar a questão da religião, porque esse texto dá a nossa dimensão do quanto nós somos limitados, do quanto nós somos impotentes em muitos momentos, do quanto, por exemplo, nessa pandemia, nós estamos a nos haver com coisas triviais. Pensar que um vírus invisível pode terminar com a minha vida. Então, essa limitação faz com que Freud pense no artigo Futuro de uma Ilusão, que, na verdade, não é Deus que fez a gente a sua imagem e semelhança. Eu posso até pensar isso no sentido simbólico. Isso me traz um grande bem-estar, né? Isso me traz um grande apaziguamento. Eu tenho um colega na Unicamp, que ele é ateu declarado, e ele sofreu um sequestro na Venezuela, e eu fui levado para uma favela, aquelas situações trágicas que eu já vivi também, enfim. E eu brinquei com ele e falei: mas em nenhum momento você falou: ai, meu Deus, não para os bandidos, mas para você mesmo. Ele disse que não. Mas como eu não estava lá, felizmente, né, nunca vamos saber. Mas em vários momentos a gente invoca: meu Deus, pelo amor de Deus, até pessoas não religiosas. Mas o que Freud quer dizer é que, diante do nosso desamparo, nós inventamos, a gente se iludiu no sentido de que existe Deus, a gente criou essa ilusão. Por isso que a ideia de ilusão em Freud é uma ideia que remete mais ao negativo, no sentido do equívoco. Então, é equivocado, por exemplo, alguém acreditar que existem emissários de Deus que vendem terrenos no céu, por exemplo. Né? Não vou fazer nenhuma citação de religião, não quero polêmica, temo a processos, nunca fui processado, enfim. Mas, então, a ilusão nesse sentido de equívoco. O Winnicott, o que faz? Pega o conceito de ilusão de Freud e, de alguma maneira, ele positiviza o conceito, ao dizer que é necessária a ilusão. Mas o próprio Freud, no Mal-Estar na Civilização, quando ele diz: às vezes eu tenho que sair para o happy hour, eu tenho que sair para beber, eu tenho que fazer o clube do charuto, né, comer os bolinhos e fumar, que foi onde nasceu a psicanálise, o clube das quartas-feiras. Né? Então, é necessária ilusão. É necessário eu me iludir que o livro da Clarice Lispector, que eu não tinha e que eu comprei no Mercado Livre, que agora a greve dos Correios, eu estou um pouco angustiado, mas eu estou acompanhando lá, rastreando, que eu comprei 8 livros, porque tem também isso, na pandemia a gente entra, não vai no shopping, mas você entra no site, é uma perdição. Tem um carrinho, quando você vê, você entrou para comprar um livro, tem 18 itens, aí você vai vendo: ai, mas esse eu preciso tanto, né? Então, eu estou me iludindo que quando o livro da Clarice chegar, Clarice Lispector, que já mora aqui, tem vários livros dela aqui, mas ela vai morar mais um pouco. Eu fico me iludindo com isso. Ou que se eu colocar um blazer bacana, que eu trouxe de Portugal, que aí eu vou ficar mais bonito, e vai ser bacana que eu estou aqui em Uberaba, né, nesse bate-papo gostoso. Então, a ilusão é necessária para a manutenção da vida, porque a realidade
em sua forma bruta, ela é insuportável. Nós não toleraríamos a realidade se não tivermos a capacidade de nos iludir. E ilusão, é bom lembrar o conceito psicopatológico de ilusão. Ilusão para a psicopatologia é distorção da percepção. Então, o exemplo que eu mais dou para os meus residentes é: você está indo na estrada para a praia. Você olha e fala: ixi, está chovendo, está molhado o asfalto. Você anda mais um pouco, não está molhado. Na verdade, aquilo foi uma ilusão. O raio solar bateu no asfalto e o reflexo do sol promoveu essa ilusão, mas tinha um objeto, que é diferente de alucinação. Na alucinação, eu ouço uma voz ou vejo uma pessoa ou um objeto que não existe. Então, alucinação é psicose. Ilusão tem uma ilusão que é negativa, no sentido de acreditar, por exemplo, em líderes messiânicos, que uma pessoa pode salvar a nossa vida, sem a gente ter que fazer nada. Né? Muitas pessoas entram em relações amorosas buscando a salvação da sua vida no outro. Se eu não puder construir essa salvação junto com o outro, ela não vai vir. Então, a ilusão nesse sentido é ruim, mas a ilusão boa proposta por Winnicott é a capacidade de criar um mundo para eu viver. Né? É vocês terem se preparado, escolhido o melhor lugar da casa para estarem aqui no bate-papo, o Joaquim na cadeira poderosa dele, o Pulinho do quadro atrás. Então, a Ana também, que está com um quadro bonito em cima da cabeça dela. Então, são essas ilusões, né, criativas. Hoje, por exemplo, eu estive em Curitiba com a Vera, eu estive no Rio com o Guedes e a Ana, estive em Campo Grande, estava um problema de fumaça lá, mas a Márcia fechou a janela. Então, essa ilusão é a ilusão boa, de inventar uma vida. Tá bom, Bruno? Tá bom, Não, mas eu muito estou obrigada, sempre Antônio. acompanhada também do meu vinho. Mara, você está seguindo a risca. Ana, você gostaria de falar? Eu pedi para falar. Sim. Na realidade, eu gostaria de falar. Eu gostaria, Antônio, eu fiquei com uma vergonha de chamar você de Totonho, mas eu só sei chamar você de Totonho, né? Mas olha só, Antônio, eu fiz assim muitas anotações. Na realidade, eu gostaria de repetir algumas frases suas que eu achei assim fantásticas. Só tem uma que vai ser uma frase minha, que não é nem minha, porque eu ouvi num filme, né? Num filme que está dando aí o que falar, um filme chamado Estou Pensando em Acabar com Tudo. É um filme que surgiu na Netflix e que está dando uma discussão incrível, e aí eu aponto esse filme para vocês verem, porque eu já vi, não entendi nada e eu vou ver de novo. Mas eu achei interessantíssimo. Às vezes acontece isso, né? A gente não entende uma coisa, mas aquilo prende a gente, né? E um dia a gente vai ficando com aquilo e um dia, quem sabe, a gente vai ter a competência de compreender. Mas, Antônio, o que eu queria te apontar, eu queria apontar assim, uma série de coisas que eu escrevi, porque realmente foi uma beleza a sua apresentação. Inclusive, tem algumas coisas que ainda bem que eu já escrevi, já mandei para o Henrique, porque tem umas coisas bem parecidas. Eu fiquei pensando assim, bom, ainda bem que eu já mandei para o Henrique, para não dizer que eu estou copiando, mas eu poderia copiar, que não tem nenhum problema, né? Mas você falou coisas assim que a gente sabe, mas você apontou de uma forma tão interessante, tão tensa, tão sentida, sabe? Com tanta emoção. E eu queria só repetir, posso, Joaquim?
Claro, Posso repetir claro, só querida. algumas coisas? É Eu bom não que vou você trazer vai nada. repetir e isso vai ressoar aqui para a gente, né? Claro. Ah, que ótimo, que ótimo. Só tem uma coisa que eu queria falar que eu acho que eu tirei desse filme, também já não sei mais. Eu outro dia aprendi uma coisa a partir de Winnicott. Olha, se eu roubei, eu não sei de onde foi. Não é? Ele não tem um texto assim, olha, se eu roubei, já não sei mais de onde foi, porque a gente lê tanto, né? Mas olha só, entre as coisas que eu apontei, que eu quero só repetir para você saber quanta coisa interessante que a gente conhece, mas que você nos disse de uma forma talvez diferenciada, não sei, ou eu ouvi de uma forma diferenciada, ou o vinho que eu estou tomando também me ajudou, né, a ouvir de uma forma diferenciada. Mas uma das coisas a nossa cabeça nem sempre é o melhor lugar para a gente passear. Fantástico isso. Muito bom. A outra, você até agora há pouco falou, que eu achei importantíssimo pelo seguinte, eu achei que eu nunca havia pensado dessa maneira, uma coisa que é tão antiga dentro de mim, que não foi Deus que criou o homem, foi o homem, no seu desamparo, quem criou Deus. Aí você falou disso de uma outra forma, eu tinha notado isso, eu pensei assim, puxa, eu não havia pensado nisso dessa maneira, eu sabia disso, mas não havia pensado dessa forma, né? Esse é um posicionamento, antes de mais nada, não sei se é antirreligioso ou religioso, ou para a gente poder ver a religião de alguma outra forma. Eu achei muito bom. Uma outra coisa que você disse, que eu achei também excelente, né? A dificuldade de nós, humanos, de termos em nós mesmos uma boa companhia, né? Isso é fantástico. Isso acontece muito, a gente vê nos nossos pacientes, e nesse momento de pandemia pode ser que a gente esteja vendo na gente mesmo, por que não? Né? Não vamos só colocar tudo no outro. A outra é você pegando o conceito de Winnicott da capacidade de estar só, você aponta que se tiver a capacidade de estar só, vão poder criar alternativas para viver bem. O Winnicott não disse isso, você, Antônio, disse isso, né? A outra coisa, e gratidão é um sentimento sofisticado, mas é muito sofisticado, não é pouco sofisticado, é muito sofisticado. E realmente só pessoas mais sofisticadas é que conseguem sentir gratidão. Essa é a verdade, né? De uma coisa mais moderna que você colocou, que a pandemia trouxe o desafio da convivência. Está sendo um desafio mesmo para muitas famílias e a gente percebe isso na nossa clínica, né? Tanto que os nossos pacientes, para conversar com a gente, eles vão até para o banheiro, né? Eles se trancam em casas que não tem jardim, piscina, não sei o quê. Eles conseguem... Né? Eu tenho um paciente que ele vai andar de bicicleta. É alguma coisa que você percebe como as pessoas buscaram esse tipo de isolamento, elas não querem que saibam. Você atendendo no consultório presencialmente, eu, por exemplo, nunca tinha percebido isso, é claro, não tinha percebido, né? E agora que eu realmente atendo dessa forma, né? Aprendi, né? O paciente realmente ele faz qualquer coisa para não ser ouvido. Inclusive, até as pessoas que eu dou supervisão, elas estão preservando o sigilo de uma forma
assim, verdadeiramente a ser apreciada, digamos assim, né? E você me falou uma coisa muito linda, quer dizer, falou para todos, né? Isso é seu. A vida é feita de estações. Fantástico. Foi muito bom ter assistido você, foi ótimo, excelente. Você me fez um bem enorme. Eu escrevi mais um monte de coisa, mas não vou falar não, porque eu estou tomando muito tempo. Tá? Muito obrigada, Totonho. Obrigado, Ana. Beijão pra você, Foi muito querido. bom você relembrar todas essas falas do Totonho. Né? Muito obrigado, Ana. O Guedes está pedindo a palavra. Antônio, você quer comentar alguma coisa da Ana antes? Ou posso passar para o Guedes? Não, só agradecer a Ana. Ana é parte da minha solidão acompanhada. Está dentro de mim. Tem pessoas que entram na nossa vida e vão ficar com a gente para sempre. E eu não vou falar mais, porque o Joaquim quer que eu chore. Eu já entendi a estratégia. Maléfica. Tá bom. Muito obrigada. Guedes, por favor. Antônio, bom, quero começar te parabenizando, claro, né, por tudo que você falou, não só pelo que você falou, mas como você falou, né? Quer dizer, a sua didática em transmitir de uma maneira tão clara, tão transparente, coisas que nos parecem assim tão complicadas e tão complexas. Você descomplica e apresenta assim de uma forma muito fácil de ser absorvido. Então, isso não é novidade para mim em relação a você, né? Mas eu queria registrar isso. Agora, eu queria retomar a questão que a Luana trouxe e que a Ana, de uma certa maneira, também tocou nessa questão. Foi com a questão que a Luana trouxe, uma questão introduzida por você, né, Antônio? Que quando Freud diz não foi o homem que inventou Deus, foi Deus que inventou o homem. Claro, ele está falando do nosso desamparo, não é? Quer dizer, todos nós vivemos em condições de desamparo, então, alguma força transcendental que nos proteja, que nos acolha na hora dos profundos desamparos é fundamental. No primeiro encontro que eu participei aí com o grupo de Uberaba, né, que eu tive a honra de ser convidado, eu falava da Covid-19, né, e a morte na clínica psicanalítica. Queria só pegar uma coisa que eu falei que tem a ver com isso, que foi a morte do meu padrinho, né, uma pessoa extremamente querida, que ajudou a me criar, né, presente o tempo todo na minha vida, desde o início até a hora da morte dele, quando eu tinha lá em torno de uns 20 anos. Ele morreu num câncer avançado, já em casa, com a bala de oxigênio, enfim. E quando ele começou a entrar numa angústia, assim, diante da morte, o ar foi sumindo, e eu aumentei lá um pouco o oxigênio para dar uma respirada nele e a ele, né? E ele pronunciou, esse homem, esse padrinho, ele era um homem ateu e agnóstico, né? E ele sempre sacaneava tudo que é tipo de religião, santo, não acreditava em rigorosamente nada, a vida inteira foi isso. Quando ele viu que a morte já veio buscá-lo, sentiu, a última coisa que ele disse em vida foi: meu Deus,
né? Desse profundo desamparo, de profundo abandono, né? O recurso mecânico ali do oxigênio não estava dando mais conta, né? Eu vinha ali controlando isso, chegou uma hora que não deu mais conta, e ele partiu. Aí ele, meu Deus, não é? Quer dizer, isso, aí você vê que como Freud estava no bom caminho, né, Antônio? Quando ele fala isso, quer dizer, eu confirmei isso ali naquela hora, eu tinha 20 aninhos. Enfim, então, e o Winnicott, que a Luana falou também no Winnicott, né? O Winnicott, ele diz, nós sabemos disso, né? Deus permita que eu esteja vivo na hora da minha morte, né? Quer dizer, não é uma questão de religião, é uma questão que está para além da religião, é uma questão da religiosidade, da transcendência, de alguma coisa que não precisa nome, né? Como diz o Mário Quintana, naquele belo poema, falando do pássaro, né? Para que nome? É azul e voa. Pronto. Essa beleza não precisa de identidade, né? Deus não precisa de uma identidade. Inclusive, eu tenho pensado muito nessa questão e eu acho que cada um de nós é um pouco de Deus. Ou para um filho, para um outro filho, né? Ou para uma companheira, ou para um amigo que está precisando de uma ajuda, seja, né? E somos um pouco de Deus, porque nós estamos ali desempenhando um papel, né? Que não tem nome, mas é um papel do aconchego, do amparo, né? Isso o Winnicott diz, Deus permita que eu esteja integrado, vivo, na hora da minha morte, né? Quer dizer, é nessa passagem que ele quer estar inteiro para fazer esse religare. Até aí, tudo bem. Agora, o que a gente está vivendo aqui nesse país, meu querido Antônio e Joaquim, é que nós todos estamos desamparados, nos sentindo completamente desamparados, não é? Nós conseguimos dar conta relativamente disso, além de termos uma consciência do que está acontecendo, nós temos, felizmente, uma alma mais integrada, né? Nós temos uma capacidade melhor de estar só, né? Conosco mesmo, mas na companhia do outro. Seja com um livro, com a poesia, com a música, enfim. Mas todos nós precisamos desse protetor. Aí nós temos um governo que se coloca nesse lugar, né? Deus acima de tudo. Quer dizer, ele é o intermediário, como todos os pastores, de uma certa maneira, colocam, né? As religiões, de um modo geral, né? Deixando até de fora, isso é uma coisa para a gente pensar, aprofundar isso. A Umbanda e o Candomblé, eles ficam um pouco de fora disso, que tem os seus orixás, né? Diferenciados, né? E, enfim, você lida diretamente com o seu orixá, né? Ele não é o seu intermediário para chegar a um Deus maior. Mas as religiões institucionalizadas, como nós temos aqui, esses religiosos institucionalizados, independentes da religião, eles são os intermediários. E o governo tem feito isso, né? Ele se diz isso, Deus acima de tudo, né? E isso dá às pessoas que acreditam nisso uma certa segurança.
ele falou, e ele é um evangélico, foi batizado, né? Foi batizado por um pastor que está sendo condenado por corrupção, mas isso não tem a menor importância. Porque quando a gente conversa sobre isso com eles, com os fundamentalistas, eles dizem: esta é uma ovelha desgarrada do rebanho. Aí pronto. Aí acaba a conversa, né? É uma ovelha desgarrada do rebanho. Aí depois vem outra ovelha. Quantas ovelhas, quantas flordelis da vida, né? Quantas ovelhas desgarradas nós estamos conhecendo. Isso é bom, isso é bom. Mas o pastor, ele não desgarre. O pastor está cuidando da gente, não é? Aquele que desgarra é uma ovelha desgarrada. O pastor está cuidando da gente, vamos confiar. E aí vamos, né? 130 mil mortos, aí as queimadas, etc, 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 etc. E, olha, eu, particularmente, não posso fazer nada por isso. São os governadores, os prefeitos que cuidem disso, né? Porque eu falo diretamente com Deus. Não acredito nisso, isso é uma gripezinha, isso vai passar, enfim. E a coisa prossegue por aí. Então, essa situação assim, de desamparo, né, a gente perde, inclusive, a capacidade, a possibilidade de fazer esse religare, não é? Que não tem a ver com a religião, tem a ver com a religiosidade de cada um, né? Como é que nós, espiritualmente, estamos desenvolvidos, né? Como o Antônio falou aí, quando junta soma com psique, a nossa alma está imbricada nisso, né? Se nós estamos mais seguros, nos sentindo mais amparados por termos uma integração, né, a gente lida melhor com isso. Agora, nós não somos todos. E a gente vê são milhares, quiçá milhões de pessoas que vivem aí ao Deus dará, a expressão procede, né? E está perdido, completamente perdido, mas confiando naquele que fala em nome de Deus. É o que resta. Não vai resolver. Não vai resolver. A gente sabe que não vai resolver, mas eles precisam disso, né? Então, só para terminar, Antônio, eu queria trazer para aqui o Tiago de Mello, né? Um poema onde ele termina dizendo o seguinte: a vida há que merecê-la. Então, cabe a cada um de nós fazer por merecer essa vida que nos está sendo dada nesse momento que nós estamos vivendo, e também lutar, de uma certa maneira, para que todos possam ter o direito a essa vida, sem precisar de pastores que tranquilizem eles, né? Quer dizer, a vida, eles merecem ter condições de tocar a sua própria vida. Minimamente, materialmente, que seja, minimamente. Era 600, agora é 300 paus, quer dizer, foi reduzido pela metade, enfim. E eles vão se segurando nessas coisas, né? E os desamparados absolutos, né? Que não têm lá as suas religiões, eles vão se entregando e vão morrendo, indo embora. Os índios, olha, esse acúmulo de sabedoria que nós recebemos, né, das civilizações indígenas, isso está indo tudo embora, matando os índios, assim, e deixando que eles morram. Eu não sei o que é o pior, porque você não pode acusar, você está matando, não, morreu, Covid, né? Enfim, é por aí, Antônio. Queria te agradecer aí a Luana, né, lá de Curitiba, que trouxe
introdução e a Ana deu uma pincelada aí também. E aí eu queria ver o Antônio. Só vou concluir, porque eu acho que a gente avançou um pouco no horário, né, Joaquim? Agradecendo as suas palavras, Guedes, e indo na linha do que você falou, me lembrei de uma passagem do Grande Sertão, Veredas, que eu acredito ser um dos maiores livros da história da humanidade, quando ele diz: como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo é possível. Até um milagre pode acontecer. Deus existe mesmo quando não há. E eu queria concluir com uma citação dita alguns meses atrás da grande Fernanda Montenegro, que são essas figuras, pilares da cultura, da arte, da beleza, da poesia, de Eros, do investimento, da criação, da ilusão criativa. São nessas pessoas que eu estou me apoiando. Essas pessoas têm uma sacralidade nas suas vidas, são entidades divinas para mim. E eu vou repetir as palavras da Fernanda Montenegro, que disse, quando questionada sobre o momento atual trágico do país, ela disse: estamos nas catacumbas. Nas catacumbas resistiremos. Das catacumbas renasceremos. É isso. Obrigado, Antônio. Muito obrigada, professor. Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Maravilhoso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigada, Antônio. Obrigada. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Maravilha, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, Márcia. Parabéns, Antônio. Sempre uma alegria te ouvir, viu? Incrível, incrível. Bom, então, eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço as colaborações e agradeço principalmente, então, ao Antônio por essa noite tão espetacular. Foi muito importante, foi muito bom, Antônio. Acho que a Ana falou uma coisa legal. Ela disse: a gente já sabia, né, dessas coisas, mas você falou de uma maneira que nos tocou profundamente, né? Então, eu acho que foi muito bom, né? Muito obrigado. Obrigado a todos. E quero ver se alguém quer comentar alguma coisa, alguém quer... Só muito obrigada, foi muito bom. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Só queria dizer para o Antônio, viu, Antônio? Queria dizer para você que é uma cura para a solidão a gente poder estar só na sua companhia. Muito bom, muito bom. Muito bom. Antônio, eu dei uma olhada aqui no bate-papo e eu vou reencaminhar para você, tá? Não tem nenhuma pergunta, são só agradecimentos e elogios. Então, acho que para evitar de a gente gastar um pouquinho mais de tempo, né? Todo mundo tem compromisso, eu repasso para você, tá bom? Muito obrigado, Joaquim. Um prazer estar aqui em Uberaba hoje com você e todo o Brasil. Então, agora nós vamos lá para o restaurante Tucantônio, tá? Já deixei a mesa reservada, tá bom? Que coisa boa, tchau. Bom. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, abraço. Boa noite.